Bom dia, todos bem? Que semana é essa que passou, né? Gente do céu, que calor! A gente tem uns termos para usar, né? Que nós que somos, não podemos usar aqui, né? Mas que calor e calor, né? Eu estive num cliente essa semana, São Sebastião do Caí. Acho que a sensação térmica passou dos 50 graus. Adivinha se eu não fui pegar um resfriado? Ar-condicionado ligado. Ih, mas estou bem, graças a Deus. A gente, quando tem uma esposa maravilhosa, cuida da gente, né? Aí as medicações deram efeito, mas eu estava preocupado. Quero convidá-los a nós orarmos nesse momento para que Deus, acima de tudo, né? Acima de qualquer palavra dita aqui, de qualquer compartilhamento sobre o seu ensinamento, mas que Deus toque o nosso coração. Porque de verdade nada faria sentido a gente perder todo esse tempo, agora de manhã, nesse momento tão precioso que nós vamos ter o privilégio de celebrarmos juntos a ceia, né? Que é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós virmos aqui e não surgir efeito nas nossas vidas aquilo que Deus quer falar para nós. E isso é o mais importante. É nós entendermos, e seja no mínimo, no máximo, na média de tudo que a gente vai ouvir aqui hoje, que nós possamos aplicar nas nossas vidas, refletir sobre isso. Esse é o grande propósito para todos nós. Vamos orar? Pai querido, queremos te dar graça, queremos te agradecer a Deus por esse privilégio que todos nós aqui reunidos em teu nome, como igreja, como parte do teu corpo, não mais criaturas, mas como teus filhos, parte da tua família. Que o Senhor nos capacite nesse dia de hoje. Que não seja o Fábio, mas que seja eu uma ferramenta nas tuas mãos para anunciar o teu evangelho, anunciar a Deus a tua palavra, os teus ensinamentos, porque cremos que isso que nós vamos ouvir de ti hoje é algo que o Senhor quer falar para os nossos corações. Então nós te pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê o entendimento claro, fiel, de tudo aquilo que nós vamos ouvir neste momento tão maravilhoso, tão precioso, que é esta celebração de ceia. E Pai, toda honra e toda glória a ti. Nada faria sentido se não fosse por ti. Obrigado, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, o que Deus chamou para a gente nessa manhã? Eu quero falar para vocês de um novo coração em Cristo. E a pergunta que eu quero começar a perguntar para vocês, claro que é perguntas para que a gente possa ouvi-las e meditar sobre elas, né? Mas se alguém também for tocado, quiser levantar a mão e responder, tá tudo certo. Mas como está o seu coração? Como é que está o nosso coração? Todas as situações em que enfrentamos nossas vidas mexem com o nosso emocional. São relacionamentos que interferem e impactam diretamente em nossos emocionais e nos nossos sentimentos. E esses sentimentos, eles são diversos. E cada um deles nos leva a um estado. Tristeza, alegria, compaixão, rancor, mágoa. Muitas vezes deles a gente consegue trabalhar numa velocidade. E quando eu digo trabalhar, a gente consegue, juntamente com Deus, lidar com esse sentimento numa agilidade impressionante. E a gente acerta. Em outras oportunidades, a gente não tem a mesma agilidade, talvez o mesmo relacionamento com Deus, e esses sentimentos eles ficam duradouros dentro do nosso coração. Mas como está o meu coração? Porque tudo se relaciona aos nossos corações. Aliás, entregar as nossas vidas a Cristo tem a ver com uma transformação do nosso coração. E como lidamos com o nosso dia a dia? Como que nós vivenciamos dia após dia, vivendo fortes emoções? É muito fácil a gente lidar com uma promoção no trabalho. Muita alegria. Eu, particularmente, gosto muito de receber elogios. Como é bom receber elogios. Mexe com o meu emocional. Quando eu preciso receber uma resposta, e essa resposta que eu estou esperando, ela é aquilo que eu quero, positiva. Muito bom também. Como eu recebo um sim, daquilo que eu esperava ser um sim. Mas o contrário também acontece nas nossas vidas. Como eu recebo uma notícia de demissão, por exemplo. Aconteceu comigo ano passado, 32 anos trabalhando na mesma companhia, e a empresa, com seus motivos particulares e que está tudo certo, resolveu romper o contrato com o Fábio. 32 anos. Eu te confesso que muitas vezes orei a Deus para me livrar daquela empresa, mas era o meu ganha-pão. Mas quando isso acontece,
Como é que fica o meu coração? Porque a gente acha que para muitas coisas a gente está preparado até vivê-las. Como eu reajo sobre uma advertência sobre alguma coisa que eu fiz? E tudo isso mexe com o meu emocional, gera um sentimento a ser administrado por nós. E um ponto forte em nosso coração é a mágoa. Porque tudo que gera alegria, felicidade e que é positivo, isso nos transforma. Deus trabalha sobre isso. Mas quando não é, né? Quando não é positivo, como eu ajo com isso? É importante a gente refletir nisso. Recentemente, um líder de jovens foi demitido pelo presbitério. Demitido, era a função dele, tempo integral. Ficou magoado. O presbitério tinha seus motivos. E final do ano ele recebeu essa notícia. Tem que procurar agora trabalho no mercado de trabalho lá fora. Mas o ministério dele era servir de tempo integral. E a liderança, por seus motivos, resolveu mandá-lo embora, na verdade, do serviço, não da igreja. Ele ficou magoado, sentido, natural. E essa mágoa ela pode ser interpretada pelo cérebro como algo doloroso e ativa mecanismos de defesa. E essas reações podem variar de pessoas para pessoas, mas podem incluir um certo tipo de raiva, afastamento, afastar-se das pessoas, ignorar, tentar esclarecer, tirar satisfação. Gente, mágoa, ela acaba com a gente. E eu entendo, eu consigo me colocar no lugar de todo mundo, porque eu também já fui magoado. Mas o ponto-chave e que a gente precisa entender é como que Deus nos ensina a tratarmos com isso. Porque não tem outra forma. Ou a gente trata do nosso jeito, forma carnal, ou a gente entrega nas mãos de Deus. Não tem outro jeito. Agora, para nós que somos o corpo de Cristo, que dizemos que servimos a um Deus, que dizemos que entregamos as nossas vidas a Ele, precisamos entender o que Deus fala sobre esse assunto. E é por isso que eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Efésio, no capítulo 4, a segunda parte. Efésio é uma das cartas que mais tocam o meu coração. Escrita pelo apóstolo Paulo. Ele tem um sentido absurdo de nos ensinar a unidade da igreja. E mais, ele nos ensina também como devemos ter a fé em Cristo Jesus. E justamente o capítulo 4, ele nos ensina a fé em Cristo Jesus. A segunda parte. Porque a primeira parte fala da unidade que nós devemos ter dentro do corpo. E ele diz assim, vou ler para vocês. Assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a boa e verdade, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quanto vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, que não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar o outro, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como eu venho falando para vocês sobre essa carta de Paulo, preste atenção nessa segunda parte. Tem tantas coisas que a gente precisa tirar desses ensinamentos e aplicar nas nossas vidas. Não é fácil. Não é fácil. Sim, é um processo. Mas precisamos. Não tem jeito. Senão nós vamos estar vivendo aquilo que era da nossa velha vida. Os hábitos do velho Fábio. Os hábitos da velha vida. E aqui eu quero compartilhar com vocês 5 pontos que Deus tocou ao meu coração para compartilhar com vocês. E o primeiro, a renúncia da velha vida. O segundo, o alerta de Deus. O terceiro, os ensinados por Deus. O quarto, o novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em santidade. E o quinto, não mais importante, a ordem de Deus para conosco. Se no final a gente não entender que existe uma ordem de Deus para as nossas vidas, nós vamos viver massacrados nos velhos hábitos. Então, o primeiro ponto que Paulo quer nos ensinar nessa carta é renunciar à velha vida. E está ali no versículo 17, 18 e 19, que diz assim: que nós não vivemos mais na inutilidade dos nossos pensamentos. 18, que nós não estejamos mais obscurecidos, que não sejamos mais ignorantes devido ao nosso coração duro e uma dureza de um coração que nos separa de Deus. E que nós não entregamos mais nenhum tipo de depravação e que consequentemente nos leva a todo tipo de impureza. Aqui tem um exemplo que eu acho fantástico. Um recém-convertido, um que entregou a sua vida recentemente para Cristo como Senhor e Salvador, chega para o pastor da igreja e diz assim: pois é, né, pastor? Pastor da igreja é boa, né? O presbítero da igreja. Ele diz assim: pois é, né? Tu vê, não vou mais poder trair a minha esposa. E o presbítero olha para ele e dá uma risadinha. Quem disse que não? Pode sim. Quem disse que não? Ele falou. Mas ele disse: mas Fábio, agora eu entreguei minha vida para Jesus. E esse cara disse: aí tá a chave. Aí tá o ponto. Tu entregou a tua vida para Jesus. Tu é fiel. E esse assunto não faz mais parte da tua vida. É esse o sentido. É esse o significado. Velhos hábitos, quando eu entrego a minha vida para Jesus, há um processo sim, mas nos velhos hábitos, quando eu entrego uma vida para Jesus, tem que começar ficando para trás. Quando falamos do Evangelho, quando falamos de conversão, quando falamos de dependência de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, falamos de uma nova vida. Não tem como, se você entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente, como Senhor e Salvador, você tem que ter nascido de novo. Você tem que ter nascido de novo. Não é possível uma nova vida e os mesmos hábitos. Perceba, fique atento, se os velhos hábitos continuem fazendo parte em nossas vidas. A Bíblia diz que deixando as coisas que ficaram para trás, eu sigo adiante, para o alvo. Esse é o propósito. E aqui é um ponto chave, porque se nós não conseguimos abandonar os velhos hábitos, não adianta a gente querer mudar. Agora nós vamos mudar a chave. Não, mas tu abandonou tua velha vida? Não, eu quero continuar nesse meu, porque, cara, eu tenho aqui uns negócios aqui. Não, porque, sabe, às vezes eu preciso dar uma mentirinha aqui nas vendas. Não, esquece. Daqui para frente Deus não vai agir porque tu não largou tua velha vida. Esquece. Você quer seguir no caminho, rumo à eternidade, tem que passar pelo processo. Não tem como. Um coração novo em Cristo passa pelo processo de transformação, queridos. Velho hábito ficou para trás. Respeitamos o processo e o tempo de Deus? Claro que sim, mas não tem como. Infelizmente não tem como. Para nós avançarmos, porque deixamos para trás e seguimos adiante, o segundo ponto é o alerta de Deus, que está no versículo 20, que diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Deus. E esse é um alerta de Deus, porque eu estou buscando um novo coração. Então, Fábio, presta atenção no que Deus tem para te ensinar. Ponto final. Se tu ficar ainda prestando atenção em rumores aqui, não, mas se isso fosse assim, presta atenção, queridos, o que Deus quer ensinar na vida de vocês. Porque Deus, queridos, está alertando
a todo momento. Terceiro ponto que Paulo quer nos ensinar sobre os procedimentos do novo Cristo, do novo coração em Cristo, somos ensinados de Deus. Ou seja, se Deus quer nos ensinar é porque Ele tem algo para nós. Ponto. Ah, mas Ele quer nos ensinar, mas ensinar o quê? Não. Deus tem muitas coisas para colocar nas nossas vidas. Somos ensinados por Deus. E o versículo 21, 22 e 3 nos fala isso. 23 fala isso. Ele diz, de fato, vocês ouviram falar dele. E neles foram o quê? Ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Então, queridos, um novo coração em Cristo é ensinado por Deus. Não tem outra saída. No 22 ele diz, quanto à antiga maneira de viver, e prestem atenção, o velho Fábio ficou para trás. Senão não faz sentido seguir. Não faz. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ah, mas eu posso trair a minha mulher? Sim, tu pode trair a tua mulher. Desgraçado, perdão. Mas tu é um homem novo, uma nova criatura em Deus. Porque se você é fiel à tua esposa. Tu é fiel no teu trabalho. Tu é fiel com o teu irmão. Quando te dá 1 milhão e diz para tu guardar durante um mês. Tu até aplica para render um pouquinho mais. Tem um filme chamado Debi Lloyd, que eles ganham uma maleta de uns 3 milhões de dólares. E eles são uns guri bons que queriam entregar aqueles 3 milhões de dólares para o dono. E eles fazem uma aventura. O filme passa na aventura. Chega lá no final, quando ele vai entregar a mala para o dono, abrem, está cheio de promissória. Ainda diz que prometem que vão pagar. Porque no meio do processo eles gastaram todo o dinheiro. Às vezes a gente é assim também, né? Não, mas tem a promissória. Calma aí, calma. Se Jesus não voltar amanhã, porque eu acho que não vai voltar, eu acho que eu tenho um tempinho para te pagar. Gente, não é assim. Aliás, hoje de manhã no café eu estava falando como eu tenho orado nesses últimos dias para que Jesus volte. Muito. E o 23, a serem renovados no modo de pensar. Não tem jeito, queridos. Largar a velha vida, olhar para o que Deus tem para nos ensinar e deixar com que Deus nos ensine. O quarto ponto que Paulo quer nos ensinar na carta de Efésios, capítulo 4, é um novo homem, ou seja, semelhante a Deus, ou seja, santo e irrepreensível. Versículo 24 diz, e revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E esse é o resultado. Esse é o resultado. Estou me tornando semelhante a Deus. As minhas atitudes condiz com o que Ele está me ensinando. Então saiba que Deus está trabalhando na tua vida. E a pergunta nesse caso é, o que o nosso Deus faria? Qual seria a atitude deste Deus mediante a tantas situações que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia e que precisamos resolver muitas vezes com um pouquinho de dor? Meus queridos, o que Jesus faria em nosso lugar resolvendo os perrengues da nossa vida? Porque é isso que tem que ser avaliado, é isso. Porque se eu larguei a velha vida, não sou mais só eu. É a essência do Fábio sendo transformada por Deus e a partir daqui Deus começa a andar comigo. Então todo o meu fardo que deveria ser leve, assim fala a Bíblia, deveria ser entregue nas mãos de Deus. Porque para que o processo seja completo e Deus comece a fazer parte da minha vida, eu preciso entregar os meus fardos para Ele. E o quinto e último ponto e ensinamento que está nessa carta, para mim o mais forte de todos. Eu aceitei o processo na minha vida, mas são as ordens de Deus. Todos nós aqui fomos filhos, né? Somos filhos. Todos nós somos filhos. Eu lembro, apesar da minha idade, de muitas ordens que meu pai me deu e eu tive que cumprir. Muitas vezes no sacrifício porque eu não queria fazer aquilo que ele me dissesse. Minha mãe da mesma forma. Aliás, minha mãe um pouco pior, porque daí eu apanhava se eu não fosse fazer. E às vezes a gente é assim com Deus. Mas Deus nos ordena a fazer muitas coisas. E no versículo 25 ele diz assim, portanto, cada um de vocês deve, não é talvez, não é quem sabe, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo, ou de um mesmo corpo. É duro, né? É muito duro. No 27, ele diz assim,
não dê lugar ao diabo. Ele não diz assim, tomem cuidadozinhos, porque daqui a pouco, numa brecha e outra, o diabo vai entrar na tua vida. Não, apesar que a gente sabe que é difícil. A gente sabe o que a gente vive lá fora. Mas Deus pede para nós, para que nós possamos estar firmes e não darmos lugar ao diabo. Versículo 29 tem outra forte ordenança de Deus. E ele diz assim, nenhuma, ou algumas, não, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Veja bem, queridos, é nenhuma. Não está dando parâmetro para a gente. E tipo, não sou exemplo de nada, tá? Estou só aqui fazendo o que Deus colocou no meu coração e sendo usado por Ele. Mas é nenhuma. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para ensinar aos outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. No versículo 30 ele diz assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça. Por que ele diz não entristeça? Obviamente, Deus se entristece com as nossas atitudes. Não tenha dúvida. Qualquer ato, não é uma pequena mentirinha, qualquer ato, nós entristecemos a Deus. Quando são atos, obviamente, que não são dele, que não são dos seus ensinamentos. E por fim, o 32, ele diz, sejam bondosos. Não é difícil ser bondoso com a quem a gente ama. Às vezes é um comentário. Mas sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Queridos, aonde que as nossas vidas estão alicerçadas? Eu estou ainda na velha vida, praticadas ainda? Ou, e esse é o fantástico, aqui eu me identifico muito. Ou eu estou num processo e deixando Deus agir. Mas tem gente que já é uma nova criatura em Deus, sabe? Que parece que o processo deles foi... Ou vocês ou nós estamos, já somos uma nova criatura em Deus e o processo continua. O ponto principal, meus queridos, está no reconhecimento. No reconhecimento de qual criatura eu e você somos. Reconheça isso. Reconheça isso para Deus. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer qual é o nosso verdadeiro eu. Verdadeiramente entrega lá para Deus. Sou esse medíocre. Eu faço isso todos os dias. Eu acho que Deus tem trabalhado muito no meu caráter. Porque quando você reconhece, você perdoa. Se coloque no lugar das outras pessoas. Vamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Escolha perdoar. Muitas vezes, isso é muito natural, mas carnal também. Muitas vezes as pessoas nos magoam. E essa mágoa que fere aos nossos corações, ela nos impede de ir até a outra pessoa. E dizer, cara, tu me magoou. Posso te usar como exemplo, Adelar? Falar então. No final do ano eu fiquei responsável de fazer o... Nem sei se eu deveria nos usar de exemplo, porque somos uns... Né, Adelar? Mas o Adelar é uma das pessoas que mais me ajuda a crescer. Mas no final do ano a gente teve o encerramento e eu fiquei responsável de pegar as coisas aqui e fazer aquele trabalho que a Fátima vinha fazendo há bastante tempo também. E no meio do corre-corre aqui e tal, o Adelar me chamou e disse assim, ó, não esquece que na hora de as pessoas se servirem, tu precisa ir lá orar e tal. Aí eu fui grosseiro. Não fui eu. Aliás, foi o meu eu que respondeu para ti, né, Adelar? Tu lembra? Adelar, deixa, tá comigo, sabe? Ele veio com amor, com carinho. Ó, lembra de orar. E é muito o perfil do Adelar, de querer nos ajudar a lembrar das coisas. E aí, no meio dos comes e bebes, aqui no cantinho aqui, fui ali conversar com ele, ele olhou para mim, vi que a cara dele estava triste, disse, tu foi um pouco grosseiro comigo ali, que não é muito do Adelar, viu? Adelar, isso era no domingo. Na segunda-feira liguei para Adelar, disse, Adelar, preciso falar contigo. Cara, reconheci que tinha sido mesmo. E fui lá na casa dele pedir perdão para ele. Adelar, olha, me perdoa, cara, fui realmente grosseiro contigo. Eu estava no vucu-vucu, um me puxando aqui, outro ali. Mas o Adelar chegou para mim e disse, tu foi grosseiro comigo. Agora, sejam capazes de entender o que outra pessoa quer falar. E reconhecer também. Tem que reconhecer, né, Adelar? Me perdoa, Adelar. Lembre-se, queridos, que o perdão, ele é um processo e pode levar tempo. Mas isso nós temos que ter certeza no nosso coração. Porque com a ajuda de Deus,
e a escolha de perdoar. Presta atenção, eu quero a tua ajuda, Senhor, mas eu nada faço. Eu quero a tua ajuda, mas eu nada faço. Mas se você pedir ajuda para Deus, abrir o teu coração e tiver o desejo, a escolha de perdoar, você pode sim, com certeza, encontrar a liberdade e a paz nesse perdão. Reconheça. Não é humilhação dizer que errou. Não é. Só assim eu e você conseguimos ter um novo coração em Cristo. E para finalizar, eu quero trazer aqui uma ilustração que eu vi essa semana, sensacional, e eu acho que ela encaixa muito bem no que eu quero dizer para vocês. Vocês já ouviram falar daquela ilustração dos dois amigos, um pobre e um rico? É só uma ilustração, tem nada de verdade nisso, não aconteceu, mas é assim. O rico é o João, vou botar o nome de João, né? É um cara bem sucedido, um cara de posse, um cara muito inteligente, um cara que olha lá na frente mesmo. O cara é absurdo, o cara tem muitas posses. Várias empresas, todas elas lucrativas, e João tem algo muito sensacional, que é o coração dele. Coração absurdo. Ele está sempre pronto a ajudar. E no outro lado, que é um amigo de João, nós temos o Antônio, um cara pobre, medíocre, desacreditado, um cara que talvez até tentou em algum momento ou outro dar um passo além, mas é um cara pobre. Mas pobre, estou dizendo materialista mesmo, sabe? E um dia, há muito tempo, o João e o Antônio não se encontravam. Um dia o João e o Antônio se encontraram, se cruzaram, e o João olhou para o Antônio: Antônio, como é que tá? E pai, o Antônio começou a falar da sua vida. Não, cara, tô nessa e tal. Eu disse: não, peraí, vamos resolver o teu problema. Aliás, que bom que nós estamos conversando, porque eu queria um cara que nem tu aqui comigo. Tu vai ser meu sócio numa das minhas empresas. Aí o Antônio olhou para ele: mas como? Não tenho nada para dar. Não. Nem estamos falando disso. Eu tenho alguns imóveis, eu estou pensando em fazer esse negócio aqui. Tu vem comigo, a gente junto vamos crescendo e eu vou te ensinando e tu vai me dando as tuas ideias também. Eu vou colocar aqui a casa tal e tal no negócio, vamos investir, pá. E começou. O Antônio ficou muito feliz. Foi um momento de êxtase para o Antônio. Imagina, um amigo que ele não via há muito tempo, rico, absurdamente rico. Pense num cara milionário. Elon Musk, 3 vezes mais. Não vamos exagerar, né? Elon Musk só é o cara mais rico do mundo, né? Aliás, eu vi uma reportagem desse cara, diz que se ele parasse hoje com os negócios dos negócios dele, 700 anos para gastar o que ele tem. Achasse 700 pessoas, né? E ajudasse, né? Mas tudo bem, é só um dado. E esses dois amigos seguiram à frente, né? Chegou o momento que o Antônio parou, olhou para João e disse: cara, paro por aqui. Não quero mais continuar a sociedade contigo. E o João olhou para ele e disse: cara, mas está indo bem. Não quero mais. Acabou, eu vou seguir aqui porque só eu trabalho nessa empresa, é tudo eu que faço. E o João disse: cara, mas tu entende, eu tenho outros negócios, mas estamos juntos, tu pede uma opinião, eu te dou, às vezes a gente injeta uma graninha. Não quero mais. E tá bom, João disse para ele. Perfeito, acabou o negócio. Só que o Antônio deu um golpe no João. Ele ficou com a empresa, ele já estava articulando, ele ficou com a empresa, com tudo. Passando-se um período, o Antônio foi definhando e perdeu aquilo que ele tinha conseguido com a ajuda do João. Eles se encontram de novo. João olha para o Antônio e diz assim: e aí, Antônio, como é que tu tá? João, tenho até vergonha de te dizer, cara, mas olha só. Perdi tudo. Não tive capacidade o suficiente para seguir naquilo que a gente tinha. Perdi tudo. Sabe o que o João fala para ele? Calma aí, deixa para mim. Vamos fazer essa sociedade dar certo de novo. Vem comigo de novo. Vamos ser sócio. E vamos fazer essa empresa crescer de novo do jeito que estava. Tu vem comigo? O Antônio olhou para ele: cara, mas tem certeza? Sim, vem comigo. Não tem problema não, cara. Vamos lá. Eu injeto mais grana. O que está precisando? Aí eu pergunto para vocês. Falem desse João. Digam para mim o que vocês achariam desse João aí. Um verdadeiro idiota, né? Cara, já tinha tomado um golpe. Aí ele olha de novo e vê. Ele... Sabe o que é isso, queridos? Isso é a obra da cruz. Foi justamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Exatamente isso. Em que Deus Todo-Poderoso, com toda a sua capacidade, dono de qualquer coisa que ele criasse ou fizesse, chama o homem e diz: vamos andar juntos. E na variação do dia a dia eu estou sempre com você. E o homem até diz: mas eu não tenho nada, não sei nem quem eu sou. E Deus diz: eu criei você. Aqui está o mundo e todo o cosmos. Aqui tem água, tem planta, tem animais, tem sementes, tem hortaliças, tem frutas. Eu entrego tudo para você cuidar. Viva!
mas eu não tenho como... E aí o homem diz, mas eu não tenho como entrar com a minha parte. E Deus diz, não importa, eu estou te dando. E o homem dá um golpe em Deus. E diz, olha, quero que você fique fora da minha vida. O mundo é meu, eu sei cuidar. Aliás, eu acho que nem foi você que criou ele. Aliás, eu acho que você nem existe. E aí, meus queridos, a vida humana se torna um caos, um rumo à morte. E, na verdade, uma morte de essência. E então, o que Deus faz? Deus vem na cruz e paga o seu preço, que não era dele. Passa por humilhação que ele não deveria passar. Ele se humilha em uma humilhação que ele não precisaria se humilhar. Ele paga uma dívida que não era dele e ele não deveria pagar. Ele também perdoa quem não merecia perdão. E ele abre a mesa da comunhão e chama de volta aquele que não prestava. Nós compreendemos isso? E a pergunta para nós é, o que nos leva a Cristo? Uma promessa aqui nesse mundo? Um milagre? Aliás, eu falei em outras vezes que a minha salvação já é um milagre. O reino na minha vida já é um milagre. Ou uma dádiva, por melhor que seja. O que nos leva para Cristo? Porque, queridos, se o que te leva para Cristo é um novo coração, eu tenho um convite para fazer para vocês. Nós vamos cumprir uma das maiores ordens que Jesus Cristo deixou para nós, que é participar da Santa Ceia. Porque se nós somos um novo Cristo, um novo coração em Cristo, vamos participar dessa festa, porque chegará o dia em que eu e você estaremos juntos, assim, 50-50. Falei certo? 2 by 2? Não, 2 by 2 é só 2 a 2, né? Estou tentando inglês aqui porque tem alguém que só compreende inglês, né? Mas chegará esse tempo, queridos, onde que nós estaremos face a face com Deus, na mesa sentados com Ele, porque Ele abrirá a mesa da comunhão e chamará todos de volta.